aqui, ó. Oh, misericórdia. Logo com esse nome. Graça e paz, igreja, boa noite. Que bom estarmos aqui reunidos, né, adorando ao nome do Senhor. E hoje eu vou dar os destaques da semana. Vocês podem se assentar um minuto, né? Samanta me mandou a colinha, porque são várias coisas, né? Semana de oração, estamos aí às 5 horas da manhã, orando, né? Toda a igreja às 5 da manhã. Já tem os detalhes da oração, que é a liderança de ministério, pastores. Tarde de oração, na terça-feira, às 14 horas. Conexão Vitória, que é o culto que estamos hoje, às 19h30. Com o tema, né, unção da libertação. Né, cada mês temos trabalhado um tema em cima da unção, né, que é o tema do ano. Geavits, né, alguns já ocorreram na terça, mas tem quinta e sábado também. Se você não participa ainda de uma célula, pode nos procurar no final do culto. É uma bênção, é um momento único de comunhão, né, de estarmos estudando a palavra do Senhor. Domingo, a celebração, culto pela manhã às 10 horas e às 18h30 também, a celebração do Senhor, celebração da família, né, no culto de manhã às 10 horas, tem sido muito assim, enriquecedor, né, cada uma palavra, nos trazendo o entendimento mais da palavra do Senhor, e também algo, uma questão familiar, né. Aos domingos, IBV Kids às 10 horas, as crianças estão participando do projeto, né, de iniciação musical. Cada criança, para participar, deverá adquirir a sua flauta doce. Conferência de mulheres, dia 15 de março, às 19 horas, sexta-feira. Culto para todas as mulheres vitoriosas da IBV e convidadas. Um momento que está sendo sonhado. Estamos orando para que aconteça assim, algo para nós, mulheres. Estamos sendo oportunizadas de estarmos aqui, né, louvando ao Senhor juntas. Então, venha, convide, fale com as mulheres da sua célula. Não deixe, sabe, propaga mesmo isso, porque vai ser anunciado o que aqui? A palavra do Senhor. Então, não podemos perder. Então, não deixe de vir, coloque na agenda. Nossa agenda tem que estar o quê? Alinhada com a agenda do reino, não é? É assim que a gente faz. E no sábado, dia 16 de março, nós vamos ter aqui às 17 horas a roda de conversa, com a participação da Jamila, que é psicóloga, com a minha participação, Bruna Lemos, futura Nutri. Gente, não vem com perguntas difíceis, estou falando para todas as pessoas isso, tá? Essa é a melhor pergunta, eu vou saber responder, tá? Bruna Monteiro Lemos. E também com a pastora Hélida, na área espiritual. E após a roda de conversa, nós vamos ter aquele momento de comunhão, onde cada uma vai trazer um prato, vai compartilhar. E depois disso, ainda teremos o nosso culto às 19 horas. Então, vai ser, assim, uma programação super completa, tá bom? Esses são os nossos avisos. Se caso eu esqueci de algo, depois é só me dar um toque. Lá vem o Messias de novo. Eu não sei nem se o Miguel Tosi já começou a gravar, mas antes de nós iniciarmos a palavra, o Espírito Santo me tocou hoje para que nós tivéssemos um momento como nós temos na tarde de oração. A Mônica sempre nos convida antes do culto, né, da tarde de oração, antes da palavra e tudo, de nós termos um momento, você e Deus. O dia de todos aqui, acredito que é tão corrido, tão movimentado. Né, são tantas coisas que às vezes nem estamos prevendo e acontece, mas nós vamos passar aqui 5 minutos. É só um pouquinho. 5 minutos para você pedir para o Senhor restaurar o seu altar. 5 minutos para você pedir para o Senhor alinhar os seus pensamentos, para que eles possam se voltar para Ele. E eu até queria baixar um louvor e não deu certo. E no momento do culto aqui, da adoração, o louvor vai ser o seu clamor. Se você quiser ajoelhar, você vai ajoelhar. Se você quiser vir aqui perto do altar, você vai vir.
Se você sentir a presença do Espírito Santo tão forte em você e você for tomado por Ele, você fala em línguas. O que vier na sua boca como expressão nesse momento de você e Deus, que você possa viver esse momento agora com o Senhor. Cada um do jeito que puder, né? Alguns podem ajoelhar, outros não, mas todos estão à vontade.
Senhor, nesta hora nós adoramos o Teu nome. Nós dizemos que Tu és lindo, que Tu és santo. Tu és o nosso Salvador. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. A Ti nos rendemos, Senhor. E dizemos que somos, Senhor, meu Deus, Deus, totalmente Deus. Quantas coisas, Senhor, querem tomar o Teu lugar. Quantas coisas querem tirar a alegria de estar na Tua casa, Senhor. E vão contra a Tua palavra. Mas nessa noite nós queremos nos render ao Senhor. E dizer, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo passear entre nós. Tu és bem-vindo a sussurrar nos nossos ouvidos, a falar aos nossos corações, porque aqui é lugar propício. Senhor, não aceitamos entrar e sair da Tua casa sem ouvir a Tua voz no profundo do nosso coração. Senhor, fomos feitos para Te adorar. A nossa alegria tem que ser Te bendizer. Tem que ser estar na Tua casa. Ó Senhor, o mundo tem vivido de forma tão acelerada, mas o Senhor quer que nós venhamos a desacelerar. Porque o que importa, Deus, o que importa, Pai, não são as coisas que o mundo oferece, mas é o que o Senhor nos dá. É a paz, é a alegria, é o amor, é o perdão, é a Tua misericórdia sobre nós todos os dias sendo renovadas. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque o nosso prazer, Senhor, é Te servir. Somos Teus. Alinha os nossos pensamentos nesta noite. Tira de nós, Senhor, as preocupações, porque Tu és o Deus que resolve todas as coisas. Tu és o dono da prata, do ouro. Tu ressuscita o morto. O que o Senhor não pode fazer? E por que nos preocupamos tanto e andamos ansiosos, meu Deus, com coisas que não temos domínio algum? Que venhamos aprender a nos render a Ti. Que venhamos aprender a nos entregar totalmente ao Senhor, como sacrifício vivo, para poder ouvir essa voz que é gostosa, que é mansa, que é delicada. Precisamos parar, Senhor. Precisamos parar. Fala conosco, Senhor, e continue a falar no restante deste culto. E que a Tua vontade, que sabemos que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. A gente espera a confirmação do Senhor para saber o que precisamos falar, né, o que Ele quer que a gente fale. E Ele confirma de várias formas, né, a palavra dEle. E isso é bom a gente saber. Saiba que a palavra do Senhor é transformadora. Não olha para Bruna, que é falha, cheia de defeitos, que está sendo moldada todos os dias. Mas peça ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesta noite? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Porque Ele é capaz de fazer isso, não eu. E hoje nós vamos ministrar sobre o tema chamado livres. E você vai abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 4, que vai falar sobre João Batista.
Você crê que o Senhor está presente aqui? Dá um glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo passeia entre nós e pode operar nas nossas vidas? Dê um aleluia. Na quarta-feira passada, eu não falei, mas eu estava ali, e estava aquele momento de unção, né, da unção profética, da unção sobre as nossas vidas, e esse mês agora é a unção da libertação. Eu estava com meus olhos fechados, estava do meu lado a Sofia, e eu senti um vento que balançou o meu cabelo. E eu abri os olhos assustada, eu falei, ai, quem passou aqui? Mas não dava para passar ninguém, né? Porque estava eu e Sofia, a gente estava juntinha. Então, é o vento do Espírito. A palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estamos reunidos, somos salvos do Senhor, e aqui o Senhor está presente, e Ele opera, e Ele faz, porque Ele continua sendo o mesmo. João Batista, né, é o título dessa palavra aqui, desse texto. Começamos pelo versículo 1 do capítulo 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Libertação, sermos livres. Quem já teve a curiosidade de procurar o significado dessa palavra no dicionário? E hoje eu tive essa curiosidade. E é a ação de efeito de pôr em liberdade, ou pôr-se em liberdade, de liberação. Então, eu entendo quando vem esse ser aqui, depois do pôr, é que nós podemos escolher sermos livres. É uma escolha. João 8,32, ele vem para falar o quê? Jesus fala com a sua própria palavra que nós podemos escolher ser livres, porque Ele é a verdade. E Ele fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós podemos escolher conhecer a verdade e sermos libertos. Só que eu entendo que a liberdade, ela tem processo, né? Ela tem um caminho a ser trilhado. Eu quero ser liberto e ponto final. Não, você precisa dar os primeiros passos. Sempre vai haver o primeiro passo. Eu preciso ser liberto nisso, ou não sei qual área. Mas você tem que dar um passo. Você tem que querer. Você tem que buscar conhecimento, você tem que começar a buscar ao Senhor. Quando eu vejo que pessoas que têm certos vícios, né, e é algo muito triste, porque toma toda a família, e a gente ora, e a gente busca pela pessoa, e a gente pede ao Senhor, mas precisa de um ato da própria pessoa, de uma atitude dela também. E eu falo que se ela não entregar a vida ao Senhor Jesus, mais difícil será. Porque quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, será que ele está falando só de uma área só? Não.
Quando conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos ser libertos em tudo. Porque a palavra vai nos instruir o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas no nosso dia a dia. E eu fico pensando que todas as áreas que precisam ser libertas na nossa vida, cada um conhece no seu coração o que precisa ser liberto. Ninguém precisa expor, mas expor para Deus e buscar libertação sobre aquela área. Mas, eu meditando nisso, eu pensei, gente, todas essas coisas que prendem a gente em alguma área, elas têm só uma raiz. Qual é essa raiz? Sou eu. A única pessoa que me impede de ser liberta, se você for pensar, eu fiquei imaginando plantinhas. Tem quando você tem plantinhas na sua casa e você fica cuidando? Eu não sou dessas não, tá, gente? Porque minhas plantinhas têm uma história de resistência com a minha pessoa, né? Mas quem gosta, quem consegue cultivar, né? Então, a gente pega como exemplo plantinhas, né? Você tem várias plantinhas. Pense que essas plantinhas são coisas e áreas na sua vida que você precisa de libertação. Aí você fica o quê? Você rega, né? Você fica lá, você tem aquele diálogo, você não quer se livrar. Tudo sou eu. Porque eu cultivo em vez de matar. Como matar uma planta? Tira pela raiz, arranca. Aí a gente entra naquela questão de matar o eu, que é o que impede de sermos libertos. Confessar, reconhecer. Ser liberto é uma escolha, mas precisamos ser persistentes. É não desistir. Quarta-feira é o dia que tem a unção. E eu venho aqui na frente, eu recebo a unção e eu me determino, eu e o Senhor. Senhor, sou liberto nessa área, disso, disso e disso, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira estou aqui de novo e durante a semana estou buscando ao Senhor. Eu decido, eu escolho ser liberto. Não depende... Eu não dependo da Sofia, da minha filha, para eu ser liberto em determinada área. Eu não dependo do meu esposo. Sou eu, a minha escolha e Deus. De conhecer a verdade, de morrer e nascer de novo. João Batista, ele estava ali no deserto. Ele batizava, inclusive ele teve, né, a bênção e a experiência de batizar o Senhor Jesus. Ele falou, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e eu que irei te batizar, mas a palavra precisava se cumprir, né? Então, por isso que João Batista batizou o Senhor Jesus. Mas as pessoas começaram a ter curiosidade. O que está acontecendo ali naquele deserto, né? Aquele homem vai lá, fala para um povo... As pessoas estão se batizando, estão descendo as águas lá, e as pessoas começaram a querer também entender, e as pessoas o procuravam para também serem batizados, e eram várias pessoas. E João Batista, ele tinha um jeito não muito carinhoso, né? De pompa, de falar, né? E ele chega e fala assim, vocês estão querendo ser batizados para quê? Para banhar a sua pele? É só para poder se molhar ali? Tem que ser outra pessoa. Tem que morrer e nascer de novo. Tem que ter a vida diferente para o Senhor. Tem que ser uma nova história. E ele fala rasgado sobre isso.
E eu acho interessante, quando eu comecei a pensar sobre a questão da história de João Batista, que ele não procurava glamour, nem fama. O homem andava aqui, ó, desse jeito que está descrito na palavra, se alimentava de mel, de gafanhotos, pregava no deserto, mas o prazer dele era o quê? Cumprir a palavra do Senhor. Esse era o prazer de João Batista. Era o quê? Negar o eu. Negar o eu não é fácil. A gente sabe disso, a gente já ouviu em várias ministrações, vários, ensinamentos dentro da palavra. Mas é necessário para poder viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. Pensa quantas experiências João Batista teve. Teve um final triste, mas ele já havia cumprido aquilo que era a determinação do Senhor na sua vida, que era anunciar a vinda do Salvador, do Senhor Jesus. E eu paro para pensar que nós nos achamos tão importantes, que colocamos e temos colocado, porque, gente, todos têm vivido essa forma de atropelamento no dia a dia. E às vezes nos enganamos em colocar aquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, como prioridade. Mas Mateus 6,33 fala o quê? Mateus 6,33 fala o quê, igreja? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Será que João Batista tinha preocupação? Eu estou preocupado, o que eu vou comer daqui a 2 horas? Estou preocupado que eu vou comer amanhã, estou preocupado com o que eu vou vestir, eu estou preocupado com a minha mãe ou com meu pai. Ele sabia que cumprindo a palavra do Senhor em sua vida, e foi um homem, importante na história. Nasceu de um milagre. Ele sabia que isso era o essencial. Mas o mundo tem nos roubado aquilo que é o essencial. Quer buscar o reino de Deus. Quer viver a palavra, que é pregar o evangelho, quer multiplicar o Senhor Jesus em outras vidas. Eu creio que o Senhor fala, e Ele fala mesmo, e Ele nos direciona em tudo o que Ele quer nas nossas vidas. Mas tem horas que eu me entristeço, porque é tão claro em certas decisões. A gente não pode julgar, mas a gente vê onde o Senhor não está presente ali. E a gente não pode gritar, e a gente não pode sacudir, às vezes, as pessoas, e a gente não pode puxar a orelha, fazer assim. Tem um vídeo de vários líderes, já colocaram líderes jovens, líderes das mulheres, que aí é a pessoa correndo com um pedaço de madeira assim, e as ovelhas tudo indo para a igreja. Aí eu falo, gente, me identifico tanto com esse vídeo. Mentira, gente, brincadeira. Hein? Mas tem hora que você fala, meu Deus, que vontade
vontade de falar, mas o Espírito Santo fala, não, porque não são coisas, né? O Espírito Santo é que convence o homem. Não é a minha palavra, não é, às vezes, a minha insistência, né? Mas nós precisamos viver isso, viver a vontade do Senhor. Nos encher, sabe, do que o Senhor quer de nós. A gente olha e, às vezes, a gente vem num culto de ceia, sentar à mesa. Hoje teve um louvor que eu ouvi no meu momento com Deus. E é um louvor que fala muito comigo, porque eu já até compartilhei essa palavra sobre que a comunhão, ela traz a cura. E fala assim, a tua mesa cura. Ali tem vinho e pão. Tem o melhor para mim. Quando você vem num culto de ceia, você senta à mesa com o Pai. O que passa na sua cabeça? Ou quando você troca essa mesa por outra mesa. Já fomos ministrados sobre isso também. O que você sente? Ah, Bruna, eu não sinto nada. Então liga o alerta aí. Sentar à mesa. Todos os cultos, vivemos a cura, vivemos a libertação, vivemos sentir essa presença tão gostosa. É os salvos reunidos, adorando ao Senhor. Como a minha carne deseja trocar isso. Todas as vezes ela quer. Mas aí você fala aquele versículo que quarta-feira passada eu vim falando da minha casa até aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, a tua palavra falou comigo e fala conosco, Senhor, que eu tenho que estar alegre só de alguém falar, Bruna, hoje tem culto. Porque a minha carne tem que calar, tem que ficar quieta. Porque é o meu momento de adoração ao Senhor. É o momento que eu vou estar com os meus irmãos, na comunhão, no sentar à mesa, no partir do pão. A ceia, quando ceiamos, reconhecemos, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor se deu na cruz, morreu por mim. Como banalizar isso? Eu estava num evento, né, que tinha esse evento aqui na igreja, do encontro com Deus, e tinha um momento de ceia, e aquilo me marcou tanto. Quando eu fui com o pão na minha boca, uma voz falou assim, foi assim que eu fui moído por você. E eu travei e parei de mastigar. Aí, continua para você entender. Então, as experiências que temos quando estamos assim, tem que ser valorizada. Porque é onde encontro libertação. Aonde? Em Jesus. Sabemos que encontramos libertação em Jesus. João 14,6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos viver nesse caminho e assim teremos libertação. Ele é quem limpa, Ele é quem purifica, Ele é quem salva, Ele é quem liberta. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Na comunhão, como já falamos, encontramos libertação. Com os meus irmãos.
Às vezes estamos na nossa casa com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma tristeza. Quem nunca teve a experiência de só chegar aqui no templo e você ficar bem? Estarmos reunidos em nome do Senhor agrada a Ele, agrada ao Pai. Quando você pensa num pai com muitos filhos, e esses filhos vão à casa para almoçar ou para fazer alguma coisa, você ouve risos, alegria. Esses dias eu cheguei na casa da minha mãe e eu lembrei que às vezes quando eu chegava lá na casa do meu pai, perdão, ele sorria quando ele me via descer do carro. Porque a alegria de ter um filho em casa. Se o pai biológico sente a alegria de ver o filho na casa, imagina o nosso Pai Celestial. Se o seu coração às vezes sente tristeza de você sentir falta de alguém em um culto, imagina o coração do nosso Pai. Então, quantos milagres Jesus operou? Quando havia um povo reunido, buscando ali entender, compreender, buscando conhecer Jesus, havia um povo reunido, e ali o Senhor curava, ali o Senhor libertava. No partir do pão, na mesa, no reconhecimento do que o Senhor Jesus é para nós, ali encontro libertação, na palavra, no conhecer a palavra, no inculcar a palavra, encontro libertação. Reconhecendo onde preciso ser liberto. Senhor, Tu o sabes. Ele sabe mesmo. Mas tem que falar, tem que repreender, tem que dizer, eu não quero isso na minha vida. E você fala o que é. Reconhecer a área. Ontem na célula eu estava falando, precisamos ter esse olhar mais amplo, sair daquele olhar limitado, avançar. E a gente estava conversando, às vezes, quando somos impedidos de estar no culto, quando acontece alguma coisa. Gente, quando aquilo se torna repetitivo, presta atenção. É uma dor de barriga toda hora de ir para o culto. É alguém que chega para visitar na sua casa, de visita, de repente, não chega segunda, não chega quinta, que às vezes você não tem célula, não chega sexta, não chega sábado. Mas chega domingo, chega na quarta-feira. Identificar. O que está me atrapalhando? Tem que ter essa visão. Aonde eu preciso? Porque às vezes é tão sutil alguma coisa que você fica ali como um certo vício em você, que você precisa ser liberto. É tão assim tranquilo, uma coisa que você fala, nossa, mas isso faz mal a ninguém. Ter esse olhar, pedir ao Senhor, sabe, esquadrinha mesmo, olha por dentro de mim. Reconhecer a área. E Jesus, Ele quer que tenhamos essa intimidade de falar com Ele. Porque Ele nos ensina e Ele nos traz Deus como Pai. Se você for em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, Ele vai falar o quê? Pai nosso.
Jesus traz Deus como Pai. E Pai, você pode ter intimidade, falar a verdade. Não adianta, às vezes, né, o exterior é uma forma, mas o interior o Senhor quer tratar, o Senhor quer que venhamos ser libertos daquilo que às vezes nos aprisiona. Todo filho precisa de correção, todo filho precisa. E nós, como seres humanos falhos, cheios de vontade, precisamos de ser corrigidos também. Em Romanos 7,18, fala que o bem que quero fazer, eu não faço. Então não é fácil mesmo, não. É da natureza querer fazer o mal. Querer ouvir o que não presta, ver o que não presta, fazer o que não presta. E é o mais fácil. Mas podemos ser libertos. Podemos ser livres, ter essa nova vida. Efésios 4, 22 a 24, fala que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Viver o novo, deixar o novo homem tomar todo o lugar da sua vida. As coisas velhas deixa para trás. Para que carregar aquilo que não é necessário carregar? Para que carregar o que nos afasta do Senhor? O que nos distancia de viver as experiências, os milagres, a libertação. Nos libertar do que é velho, do que nos aprisiona, dar lugar ao novo. É dizer que somos dele, que necessitamos todo momento dele, que o nosso prazer é estar com ele, que a nossa vida é dependente dele. Ser liberto, ser livre, se deixar ser moldado, se deixar ser trabalhado. É dizer para o Senhor: eis-me aqui verdadeiramente. É negar aquilo que desejamos e fazer o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Ouvir verdadeiramente a voz do Espírito Santo. E se Ele fala algo com você, saiba que Ele te capacita. Eu quero você em tal lugar. Não, mas não sou capaz. Não, o Senhor te capacita. Se Ele está falando, vai. Se coloca à disposição, dá o primeiro passo. Fala: Senhor, não quero mais nada além do que está na tua presença, do que te servir. É uma dependência total.
Uma vez, falando sobre dependência e sobre querer estar completamente se render ao Senhor, eu ouvi uma pessoa orando e ela disse assim: Senhor, eu furo a minha orelha hoje. Aí eu fiquei assim, o quê? Não entendi nada. Aí eu fui e falei, gente, o que é esse negócio de furar a orelha? E naquilo eu entendi o que ela estava expressando quando você vem na palavra. Os servos, durante um determinado tempo, trabalhavam e serviam o seu Senhor. E, em certo momento, eles podiam escolher e poderiam ser livres. Mas eles decidiam furar a orelha. Porque eles queriam servir aquele Senhor o resto de suas vidas. Uma escolha. Pediu, furou a orelha já? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor.